Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de bloqueio judicial em conta bancária. Aposto que você já ouviu alguém falar assim: ai, minha conta está bloqueada. Ai, o juiz mandou bloquear minha conta. O que eu faço? Então vamos falar sobre isso. Como que isso acontece? Combinado? Então vamos lá. Todo bloqueio judicial, todo bloqueio que ocorre na conta corrente de uma pessoa, obviamente é por uma ordem de um juiz, é porque existe um processo atrás daquela ordem do juiz. E esses processos podem ser um processo diretamente de execução, uma ação de execução. Execução do quê? Execução de um contrato que você não cumpriu e já está entrando na fase de execução, ou propriamente uma ação de execução de um título executivo extrajudicial, por exemplo, uma confissão de dívida, e dentre outros títulos de execução que a lei prevê. Agora existe uma ordem do juiz para o bloqueio em uma conta corrente que vem por meio de uma sentença, onde a parte entrou com a ação, ganhou a ação, o juiz já deu sentença para ela, causa ganha, para vocês entenderem melhor. Aquele devedor não pagou, não cumpriu a obrigação, não cumpriu a condenação dada pelo juiz, então ela está entrando na fase de execução da sentença. E um dos meios que o advogado usa é pedir o bloqueio em conta corrente do réu, de quem perdeu a ação. E aí a pessoa se depara com aquela: ai, minha conta foi bloqueada, todo o saldo da minha conta está bloqueado, o que eu faço? O que acontece? A lei, os entendimentos jurisprudenciais no momento, eles determinam que toda conta corrente, ela pode sim sofrer o bloqueio judicial, ou seja, a penhora online, que é o termo técnico que a gente utiliza. O juiz pode determinar a penhora online na conta de uma pessoa no limite de 30% do salário dela, do salário que ela tenha lá. Então, primeiro ponto, você tem que, se é uma conta salário, você teve a sua conta bloqueada, você tem que guardar os comprovantes que prove que essa conta realmente é conta salário. Por quê? Porque se essa conta for bloqueada, ela pode ser bloqueada até 30% do seu salário pode ser bloqueado. Então você vai precisar provar que ela é uma conta salário para provar, por exemplo, que não foi bloqueado só 30%, foi bloqueado 50%, excedeu 20%, para você poder provar a diferença, o excesso, entendeu? Ao juiz para ter o desbloqueio da sua conta. Outro detalhe é como que você pode regularizar isso. Ai, nossa, minha conta teve um bloqueio judicial e eu preciso resolver isso. Quais são as formas que você pode resolver isso? Existe só duas maneiras. Primeira maneira, você indo atrás do credor, indo atrás de quem você está devendo, que você sabe, foi por causa daquele processo que a minha conta está bloqueada. Indo atrás dele e pagando. Outra forma, não tenho dinheiro para estar pagando tudo à vista esse débito. Procura a parte que você deve e faz um acordo com ela, um acordo dentro do processo, claro. A partir do momento que você fez um acordo dentro do processo, o advogado da parte, vocês combinam num acordo para pedir o desbloqueio da sua conta. Por que eu falo pedir o desbloqueio da conta? Porque, gente, a partir do momento que a sua conta está bloqueada, vai cair dinheiro lá, seu salário vai continuar caindo, o depósito que alguém fizer para você vai cair, só que você não consegue mexer na conta, você não vai conseguir sacar, você não vai conseguir fazer transferência, você não vai conseguir fazer nada. Então você precisa desbloquear essa conta, precisa resolver isso. Daí você me pergunta: mas doutora, a minha conta é salário, eu já ouvi dizer que conta salário não pode ser bloqueada. Então, gente, pode sim, esse é o entendimento atual do STJ. Nesse entendimento, até 30% da conta salário pode ser bloqueada sim. E não é só questão de alimentos não, porque é débito de alimento, por isso que foi bloqueado, não. Esse entendimento é qualquer dívida em processo. Se você deve a alguém, que existe uma ação e você não pagou, a qualquer momento você corre o risco de ter a sua conta bloqueada, seu saldo em conta corrente bloqueado no limite de 30%. Então, por isso que eu digo, quais seriam os meios de você proteger a sua conta salário de uma eventual penhora online?
você guarda os comprovantes para provar amanhã ou depois que essa conta realmente é salário, para que se ocorrer um bloqueio em excesso, você tenha como provar que o que excedeu e essa conta é salário. E outra possibilidade é, deixa todo o seu dinheiro numa conta poupança. De acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil, se você tem uma quantia que vá até 40 salários mínimos, se você deixar essa quantia em conta poupança, ou seja, conta poupança que você de fato não vai ficar mexendo todo mês, e deixar lá paradinho na conta poupança, esse valor até 40 salários mínimos não pode sofrer penhora online, não pode sofrer um bloqueio judicial, entenderam? Se exceder de 40 salários mínimos, e aí se cair o bloqueio judicial nela, penhora online, tá válido também. Então não tem essa, tá válido mesmo que seja poupança, porque excedeu os 40 salários mínimos que a lei prevê. E aí, por que eu insisto para vocês que quando ocorre penhora online, bloqueio judicial, o ideal é ter um advogado? Porque às vezes ocorre até a penhora online em conta poupança com valor menor de 40 salários mínimos. Porque simplesmente o juiz deu uma ordem para o banco, aí o gerente foi lá e acatou a ordem e nem observou se era conta de fato poupança e já saiu bloqueando e nem lembrou da história dos 40 salários mínimos. Então, quando acontece um bloqueio judicial numa conta, uma penhora online, o ideal realmente é você ter um advogado para te orientar, para verificar a legalidade daquela penhora, para verificar se ocorreu tudo de acordo com a lei, entenderam? Daí você vira para mim e pergunta, mas doutora, eu tô sem condições de contratar um advogado e só com advogado eu vou conseguir resolver esse assunto? Olha só, o ideal é que seja com advogado. Por quê? Só ele tem um conhecimento técnico para analisar todo o processo que envolveu até chegar essa decisão do juiz de mandar penhorar a sua conta. Todavia, se esse processo tramita no juizado especial civil, se veio de uma decisão do juizado de pequenas causas de antigamente, juizado especial civil, ou seja, lá até 40 salários mínimos, você não precisa de um advogado para você ir lá e resolver isso, porque vai estar na primeira instância lá no juizado onde o juiz pediu o bloqueio da conta, pediu a penhora online da conta. Então você pode até esse processo, se for até 40 salários mínimos, no juizado especial civil para tentar resolver. Do contrário, maior que esse valor, realmente você vai precisar de um advogado sim. Muito obrigada por assistir o vídeo. Gostaria de deixar meu Instagram aqui, se vocês tiverem alguma dúvida pode me chamar pelo direct lá no Instagram também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo, até mais!